Educação. Comunidade. Saúde. Comunicação. Universidade. Cultura. Debate. Cidadania em debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje vamos falar sobre a velhice e de como a população brasileira caminha para o envelhecimento. E para fazer essa discussão, é importante destacar que há um declínio da mortalidade, uma diminuição da natalidade e, portanto, as pessoas estão prolongando a vida graças às vacinações sistemáticas, à melhoria no saneamento básico, além dos avanços da medicina. Mundialmente, os velhos são a parcela da população que mais cresce. E no Brasil, só para se ter uma ideia, os anos de 1970 ficou caracterizado pelo boom da velhice devido ao avanço dos 4 milhões e 700 mil pessoas com mais de 60 anos de idade, 5% da população, né? Para os atuais 19 milhões, ou seja, cerca de 10% da população brasileira. Bem, o que isso significa? Traduzindo, segundo dados aí da Organização das Nações Unidas, a ONU, significa que até 2050, 1 em cada 4 brasileiros será idoso. Ficando assim para a história que até meados do século passado, a estimativa de vida beirava os 50 anos. Analisando esses números, isto é um excelente avanço, porque afinal de contas, todos nós sonhamos com uma vida longa e com muita saúde. Mas e os governos? Estão preparados para lidar com uma população envelhecida? E a sociedade contemporânea capitalista, como lida e como vai tratar seus velhos? Para responder estas perguntas, a convidada de hoje é a advogada e presidente do Instituto Ame Suas Rugas, Rosane Magali Martins. Inicialmente, boa noite, Rosane. Boa Obrigado noite. por vir aqui ao Cidadania. Como o Brasil lida com, vinha lidando ou lida com seus idosos? Bem, atualmente eu acho que o governo está bem sensibilizado, a gente tem acompanhado as novas políticas que estão sendo implementadas com interesse específico olha só como é interessante, eles estão fazendo muitas campanhas de saúde, o governo federal, através do Ministério, capacitando as equipes de saúde da família para esse atendimento do perfil do novo idoso, para minorar o índice de doenças que acometem a pessoa idosa, porque dá muita despesa também, para o governo. Então, há um olhar muito sensível para essas questões de saúde pública, há alguma sensibilização com relação à violência, alguns programas estão sendo implementados, agora os hospitais, os médicos têm que notificar compulsoriamente se o idoso que é atendido no postinho de saúde ou no hospital tiver suspeita de ter sido vítima de violência, negligência, mas tem questões que o governo deixa passar batido, por exemplo, as questões financeiras, econômicas do idoso, que a grande maioria dos idosos brasileiros vive de um salário mínimo, ou de um benefício de prestação continuada, se ele nunca trabalhou, não entrou no sistema de previdência, ele passa a receber também um salário mínimo por conta desse programa. E outra coisa grave que eu também acho, além da previdência, é a questão da empregabilidade, A pessoa está vivendo mais e não tem onde trabalhar. Sim, porque aí os governos vão ter que desenvolver toda uma política, porque afinal de contas, se a população está envelhecendo, alguma coisa precisa ser implementada, Uma das coisas que a gente sempre percebe é assim, depois que a pessoa se aposenta, essas pessoas entram num índice num caminho muito de depressão, o Instituto trabalha muito com isso, elas deprimem porque na sociedade contemporânea o valor que é dado ao homem, atribuído ao homem, é o valor do seu trabalho, é o valor da sua produção. Então, quando ele entra no sistema de previdência, ele tem a sensação de que ele não serve mais para nada e ele não tem onde ser reabsorvido socialmente, produtivamente. E aí ele passa a ficar em casa,
O homem que trabalhava fora volta para casa, não tem um espaço para ele na família. Se a mulher trabalha também, volta para casa, os dois não se entendem mais, porque ficam muito tempo expostos um ao outro, acabam deprimindo, adoecendo e falecendo rapidamente. E os casamentos, aqueles casamentos que duravam anos, eles acabam também falindo, né? A gente tem maior longevidade física, mas não das relações. As relações estão cada vez mais frágeis. Então, e o mercado de trabalho? Porque esse nosso sistema capitalista, ele quer o indivíduo produzindo. A pessoa alcança, né, uma certa idade, ela também já não tem mais condições físicas, né, de desenvolver diversas atividades aí que até então tinha. E aí? Pois é, nessa questão do trabalho são vários olhares, tá? Primeiro, o idoso que ele chega aos 50, 55, 60, 65, dependendo do sistema que ele está vinculado de aposentadoria, se ele vai aposentar integral ou parcial, enfim. Ele pode chegar lá bem saudável, dinâmico. Aí o que a gente recomenda? E a gente trabalha com empresas nesse sentido, de recapacitar esse profissional que, né, contribuiu por longa data, né, com as empresas, fazendo determinadas coisas, que ele possa ser reabsorvido de outra forma, mas ele precisa passar por uma requalificação. Aquele que não quer mais trabalhar, a gente sempre diz assim, voltar para casa e calçar chinelo e pijama é péssimo. Então, a gente recomenda também que se encaminhe essa pessoa idosa para ou trabalhos de benemerência, né, ou de voluntariado, onde ela possa retribuir, né, para a comunidade onde ela esteve inserida o seu conhecimento. Então, por exemplo, às vezes, um bom pedreiro, que foi pedreiro a vida toda, ele pode abrir uma escolinha e ensinar jovens a serem bons pedreiros, né? Então, tem várias formas que a gente pode estar organizando para essa pessoa idosa se sentir valorizada. Mas tem um problema que é pior, que é quando o mercado de trabalho não quer saber desse idoso, né? Que o idoso é descartável mesmo. Ah, não, tu já tem 40 anos, não serve mais para esse cargo. Então, algumas empresas mais top, que têm matrizes em outros países, elas já percebem que o capital humano, o capital intelectual, não só o intelectual, mas o capital afetivo dessa pessoa de 50, 60 anos é incomparável. Tu pode pegar um menino de 25 anos com MBA, né, quicando nas 4 ali para trabalhar, mas aquele homem de 50, 60, ele tem um equilíbrio, uma maturidade, um conhecimento de mercado que não tem quem bata. Então, a gente está agora vendo a volta dessas pessoas mais velhas para o mercado de trabalho como se fossem assim, estivessem na empresa num cargo de aconselhamento e orientação desses novos profissionais que estão chegando. Então, essa intergeracionalidade é muito legal. Então, as empresas que conseguirem fazer isso, vai ser bom. Para a pessoa que está envelhecendo, vai ser bom para a empresa também, ganham todos. Né? Desde que se valorize e remunere pelo trabalho, obviamente. Olha só, alguns estereótipos aí nesse olhar, né, nesse nosso olhar contemporâneo, eles vão meio que desaparecendo. Por exemplo, o estereótipo da avó, né, em casa, tricotando, da avó preparando docinhos para os netos. A gente vai encontrar muitas mulheres que não estão nem preocupadas mais com isso. Não, né? eu sempre brinco. E aí, muda esse conceito de idoso, né? Muda. Há um deslocamento, tá? O que está acontecendo? Antes a gente nascia, vivia, se reproduzia e morria por volta dos 60 anos. Hoje, agora, a gente nasce, cresce, se reproduz, vive e morre aos 80, 90, até 100 anos. O que a gente está fazendo com esses 30, 40 anos a mais que a gente está ganhando, né? Há um deslocamento, então. Socialmente, há um deslocamento, porque é o seguinte, não tem trabalho para todo mundo. Então, o que a gente vê? A adolescência está sendo alargada. Antes, a gente considerava uma pessoa adolescente até os 18. Hoje, a psicologia já fala que o adolescente ele vai até os 27. Quer dizer, ser jovem hoje aumentou, né? O adolescente, ele adolesce mais tempo. Então, ele vai, estuda, se qualifica, aí ele já faz uma pós-graduação, faz um mestrado, para depois pensar em trabalhar, né? Isso não é em todas as faixas sociais, né, níveis econômicos, mas é uma realidade que a gente está vendo isso tanto na América Latina como na Europa. E ele vai entrar no mercado de trabalho e vai pensar em casar depois dos 30. E aí ele vai se reproduzir
reproduzir depois, 30, 35, as mulheres principalmente estão se reproduzindo aos 35 anos, é uma média agora que está deslocada. Então, a gente vai vivendo a idade adulta até os 55, até 60, dependendo da qualidade de vida de cada um, de alimentação, atividade física, a qualidade emocional também determina muito a longevidade. E aí, entre os 50 e 60, a gente diz que a pessoa entra na envelhecência. Eu estou ficando velha, eu não quero ficar velha. E aquela luta, aquela briga que não quer envelhecer. Mas não tem jeito, tu está envelhecendo, tu está vivendo e tu está envelhecendo. É um ciclo da natureza. O corpo vai dando sinais, né? Óbvio, e por mais que você faça plástica, por mais que você aplique botox, por mais que você faça o possível, a idade é aparente. Não adianta, a gente tem uma idade, né, que não está expressa só nas rugas, está expressa na pessoa como um todo. Né? E aí eu tenho que obedecer e aceitar. E aí depois dos 60 é que a gente entra na terceira e na quarta idade. Né? Mas aí entra num outro processo, né? E aí, né, nessa ideia, né, de o jovem, né, a idade, a gente vai pensar o seguinte, e é só ir na literatura, né? Nós vamos encontrar lá em Machado de Assis, por exemplo, a mulher que chega aos 24 anos, solteira, ela está correndo o risco de ficar para... Já ficou, né? Na época do Machado de Assis, 24 anos solteira, encalhou, deu, ninguém mais queria. Porque algum problema tinha essa mulher, né? Mas se a gente for falar de mulher, eu vou falar de outras coisas também, né? Porque a mulher também mudou muito. E quando a gente fala em envelhecimento, a gente também vai lidar com questão de gênero, né? Muito. Porque aí é diferente esse olhar, inclusive, né, para o envelhecimento. É diferente. Os homens que conseguem viver muito, Carlos, eles vivem muito e têm poucas doenças. As mulheres que vivem muito, elas vivem muito, mas com muitas doenças. A diferença também é nisso. E a gente tem, as mulheres vivem 7 anos a mais que os homens. Isso é em todo o mundo, essa estatística. Por questões genéticas e também porque o homem, quando ele está na idade jovem, ele se arrisca mais, então, ele se arrisca mais em acidentes de trânsito, com embriaguez, acaba brigando mais, brigas em estádio, então eles falecem antes. Então a gente tem uma população idosa muito mais feminina e a gente chama esse fenômeno hoje de feminilização da velhice, ou seja, estamos vivendo mais, mas as mulheres estão vivendo mais. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre envelhecimento e vamos ver aí essas etapas da vida e os nomes que a gente dá. A gente já volta.